Olá, nós entrevistamos hoje o juiz da 5ª Zona Eleitoral de Paranaguá, Dr. Walter Ligeire Júnior. Boa tarde, Dr. Walter, tudo bem? Tudo bem, como vai? Tudo bem. Doutor, com a mini-reforma eleitoral, já houveram algumas mudanças no primeiro ano nesta eleição. Como o senhor avalia os pontos positivos e os pontos negativos? Veja bem, Juliane, nós estamos numa eleição teste. Essa eleição é um teste para 2020, 2018, 2020, para as futuras eleições, porque nós tivemos uma mini-reforma e apresentou alguns pontos positivos e alguns pontos negativos. Eu destacaria como maior ponto positivo e que a população sentiu isso, é visível, o financiamento de campanha. Com o final do financiamento da campanha por empresas, é evidente que os recursos diminuíram drasticamente. Tanto que nós os eleitores estão vendo nas ruas com pouquíssima propaganda, poucas placas, poucos muros pintados, poucas bandeiras, ou seja, aquela poluição visual, a poluição sonora diminuiu sensivelmente. Ou seja, outro ponto positivo foi a diminuição do prazo de campanha, de propaganda eleitoral. É evidente e é óbvio que o eleitor está cansado de tanta propaganda eleitoral. Foi uma campanha mais curta. Muito mais curta, e como nós temos campanha eleitoral de 2 em 2 anos, isso massifica o eleitor, porque é campanha eleitoral, propaganda eleitoral no rádio, na televisão, com carros de som. Eu particularmente sou radicalmente contra carro de som. Eu acho que o carro de som causa uma poluição desnecessária, causa um estresse no eleitor desnecessário. Ninguém se decide através de carro de som, ninguém escuta, ninguém marca número de candidato através de carro de som. Isso só causa um estresse no próprio eleitor. O que foi, de certa forma, um pouco negativo e vai ter que ser revisto, foi com a diminuição do prazo. Nós tivemos também uma diminuição do prazo para o registro, para os processos de registro de candidatura. Nós precisaríamos de um prazo mais elástico, tanto é que a eleição é daqui 4 dias, no domingo, e nem todas as candidaturas de Paranaguá ainda estão decididas. Ou seja, o Tribunal Regional Eleitoral em Curitiba, ele tem uma previsão de até no sábado julgar tudo, mas se não der tempo, nós vamos infelizmente fazer uma eleição com alguns candidatos ainda dependendo de recursos. O que acontece com o candidato que até sábado tiver sua candidatura indeferida ou já está indeferida? O que acontece no domingo? Ele vai ser votado? Como é que computa esses votos? Veja bem, os que foram definitivamente indeferidos estão indeferidos. Os que estão indeferidos e com recurso, se o tribunal não julgar até no sábado, no domingo, obviamente, eles vão poder ser votados, porém, os seus votos não serão computados, eles ficarão em um arquivo à parte, a sua votação será zerada, ficará num arquivo à parte, de forma que a votação dele vai ser zero. Caso ele tenha o registro deferido, esses votos serão posteriormente computados. E isto pode alterar, inclusive, no número da legenda, em todo o processo eleitoral. Então, o que pode acontecer? Pode acontecer de alteração das legendas. Vamos lá, uma coligação pode fazer 4 cadeiras, e quando se computar ou não computar determinados votos de determinados candidatos, pode ser alterado esse número. Pode ir para 5, como pode ir para 3. Na sua opinião, quanto uma decisão da Justiça Eleitoral acaba influenciando no voto da população diretamente? Veja bem, a Justiça Eleitoral tem um papel muito importante numa eleição. Tanto é assim que chama-se Justiça Eleitoral. Além de programar, além de organizar, realizar e julgar todo o processo eleitoral, na minha visão, a Justiça Eleitoral tem um outro papel altamente importante que diz respeito ao equilíbrio do pleito. O juiz eleitoral ele tem que ter um cuidado muito grande na forma de decidir, nas palavras que usa para decidir, como ele defere e como ele indefere, porque isto pode ser utilizado para influenciar no eleitor. Nós não podemos usar determinadas expressões que tenham conotação eleitoral, que tenham conotação de voto, porque, como eu te disse, nós somos os responsáveis pelo equilíbrio do pleito. A Justiça Eleitoral, ela tem por missão deixar que os candidatos estejam e fiquem todos no mesmo nível, para que o eleitor decida de forma consciente, com liberdade de convicção, com liberdade absoluta.
Esse papel da justiça eleitoral eu reputo até muito mais importante do que a própria organização da eleição. Interessante. E nesses últimos dias agora de eleições, de campanha eleitoral, de que maneira a população vai poder manifestar o seu voto? Veja bem, a população normalmente pode tudo, o eleitor pode tudo. O destinatário final de qualquer eleição é o eleitor. Nós fazemos eleição para o eleitor, porque afinal de contas, quem vão ser os beneficiados? Somos nós, eleitores. Como que nós vamos ser beneficiados? Nós vamos ter um prefeito que vai administrar nossa cidade para os próximos 4 anos. Nós vamos ter 19 vereadores que vão legislar e fiscalizar o prefeito pelos próximos 4 anos. Como o eleitor pode tudo, mas ele pode tudo, mas de uma forma legal, dentro da lei. O eleitor pode manifestar o seu voto. Ele pode, de uma forma pacífica, óbvio. Nós vivemos um Estado democrático de direito, onde você pode fazer o que você quiser, com liberdade, porém com responsabilidade. O eleitor pode manifestar o seu voto, ele pode utilizar o botão, pode utilizar o adesivo. O que ele não pode é fazer aquela propaganda ostensiva, no dia da eleição, sair pedindo voto, distribuindo santinho. Ele tem que votar, ele pode até conversar com outras pessoas, mas de forma tranquila, silenciosa, pacífica, sem, obviamente, tumultuar o nosso processo eleitoral, que, graças a Deus, está bastante tranquilo. Doutor, e para sábado? Agora não temos mais a lei seca, né? Quais as recomendações para sábado, até que horas, para partidos? Veja bem, a lei seca, ela está secando, ela está diminuindo a cada dia. Nessa eleição, ela começa às 6 da manhã e vai até às 6 da tarde. O sábado pode tudo. O sábado pode tudo, a propaganda eleitoral ainda é permitida. 6 da manhã, 6 da tarde de domingo, né? De domingo. No sábado pode funcionar bar, restaurante, lanchonete. Óbvio que a gente sempre pede para os proprietários desses estabelecimentos que manerem. A lei seca começa às 6 da manhã, fecha seus estabelecimentos às 4, às 3, 2 horas a mais a semana, 2 horas a menos, não vai fazer tanta diferença. E como em eleição municipal os ânimos ficam mais acirrados, sempre pode dar um interverinho, uma encrenquinha. Então o ideal seria fechar mais cedo no sábado, descansar para domingo e todo mundo votar de uma forma bem tranquila. E o senhor pode dar uma última orientação aos candidatos para que façam um finalzinho de campanha limpo? Vejam bem, hoje, inclusive, eu já estive em uma reunião de manhã com alguns delegados, com o pessoal da polícia. Nós vamos agir. Nós vamos agir com todo o rigor da lei, procurando coibir a compra e venda de voto. A gente sabe que nós estamos numa eleição quase franciscana. A população está vendo que a coisa esse ano está bem mais pobre. E o ideal da campanha eleitoral é isso, que não haja dinheiro sobrando para haver aquela tentação de compra e venda de voto. A Justiça Eleitoral, a Polícia Federal, a Polícia Militar, a Polícia Civil, está todo mundo organizado, o próprio Ministério Público, que em Paranaguá é bastante atuante, estamos todos mobilizados para tentar coibir compra e venda de voto. Se houver alguém na situação, infelizmente, nós vamos obrigadamente prender não só quem compra e também quem vende. Infelizmente, a lei é para todos e tem que ser cumprida. Legal, ficou super recado. Então, aqui a orientação do Dr. Walter, né? Para domingo, candidatos, partidos, cabos eleitorais. Na verdade, Juliana, no domingo, nada pode. Na verdade, no domingo, o candidato não pode sair pedindo voto. No domingo, o candidato, o ideal que ficasse na sua casa, ninguém ganha eleição no dia. Não dando carona para eleitor. Não dando carona para eleitor, porque nós também temos uma estrutura para coibir o transporte irregular de eleitor, e isso é uma prática muito comum. Quer dizer, no domingo nada pode, no domingo o candidato só pode ficar quieto. Inclusive ontem, né, o Ministério Público divulgou no seu site uma nova recomendação frisando essa questão dos santinhos, né, nos colégios eleitorais, que santinhos não, a colinha. Vejam vocês que eu encaro isso, aquele candidato que pega aquele monte de santinho, aquele monte de propaganda e joga no chão, parece que ele está chamando ou ele está taxando o eleitor de porco. Porque eu duvido que algum eleitor se abaixe para pegar aquilo para usar para votar. Fica o meu recado para os candidatos: não trate o eleitor como porcos. A população merece mais respeito. Depois alguém tem que limpar.
Isso vai ficar durante anos, vai ficar muito tempo no chão, tampando bueiro, causando sérios problemas. Depois nós temos enchente, nós temos uma questão ambiental, sem contar o desrespeito que é para o eleitor, porque na minha visão, eu reafirmo, parece que estão chamando os eleitores de porcos, e a população não é porca. Verdade. Então, para finalizar, falando em eleitores, o senhor pode dar uma última orientação, por favor, para os eleitores votarem conscientemente nesse domingo, dia 2? Juliane, é muito fácil. Voto não tem preço. Voto tem consequência. Nós vamos ter um prefeito que vai nos administrar por 4 anos. Nós vamos ter uma Câmara de Vereadores composta por 19 membros por 4 anos. E a nossa democracia, que já é tão frágil e nós temos que procurar fortalecê-la, nós precisamos do quê? Do voto consciente para fortalecer a própria democracia e a nossa cidade. A mudança vem de baixo para cima. Para se mudar o país, nós temos que mudar primeiro a nossa cidade. Nós temos que mudar primeiro a mentalidade do nosso estado para depois o Brasil. Então o eleitor tem que votar com consciência. Faça um exame de consciência. Fique sozinho ele e sua consciência, veja qual o melhor, o que mais lhe interessa, o que tem o melhor programa de governo, o que vai ser melhor para a nossa cidade. Voto não tem preço. As pessoas não valem apenas uma dentadura, uma camiseta, uma nota de 50, uma nota de 20 ou 30 reais. O eleitor é o destinatário final de todo esse processo. É para o eleitor que nós estamos fazendo tudo isso. É para o eleitor, é para o cidadão de bem que nós fazemos eleição para fortalecer a democracia e termos um país melhor. Ok. Dr. Walter, muito obrigada. Em nome da TVCI, eu agradeço a sua entrevista, que com certeza contribui muito para o nosso processo eleitoral. Juliane, eu que agradeço a sua sempre simpatia e agradeço o espaço que a TVCI sempre nos concede. Muito obrigado.